Muito boa noite a todos vocês. Para mim é uma grata satisfação estar aqui. Agradeço o convite do Dr. Viana, o Licílio pela grande receptividade hoje e a apresentação que foi feita aqui do meu breve currículo. Eu digo que essa semana é uma semana especial, porque a primeira semana de dezembro é véspera do meu aniversário, amanhã, dia 8 de dezembro. Sou sagitariana, obrigada. E também muito feliz porque o Timão conquistou um título no domingo. E porque hoje estou aqui fazendo uma palestra no Cresce, né? Principalmente por isso. Vou esperar. Como o contador trabalha com evidências e fatos, a gente tudo que fala comprova. Então, eu trouxe aqui o registro no Cresce, que eu tirei hoje a consulta no site do Conselho aqui de Corretores. Está lá, 43.715. Eu peguei esse registro, fiz o curso de transação em técnicos imobiliárias, a prova, enfim, alguns anos atrás. Eu falo que eu era menina ainda. Quando eu terminei a faculdade, eu obtive o curso de transações em técnicas imobiliárias. Agora, a minha família toda ela é de contadores. Até o meu pai brinca que, inclusive, as cachorrinhas que nós temos em casa são 3. Uma chama débito, a outra chama crédito e a mais gordinha superávit, né? O Cresce nós temos, a família também toda tem, mas nós não atuamos na área. Na verdade, é para a empresa patrimonial, enfim, de certa forma, a gente não trabalha como corretor. Exerce algumas atividades imobiliárias, mas mais para foco próprio, tá? Bom, a agenda programada para hoje, como já adiantado, a gente vai passar uma visão geral do que é essa obrigação de MOB, falar um pouquinho da obrigatoriedade, o que está definido e estabelecido na legislação, na instrução normativa que estabeleceu essa obrigatoriedade, o prazo de entrega, penalidades, quem deve e quem não deve entregar essa DMOB. Trouxemos aqui alguns modelinhos das fichas impressas pelo próprio sistema da DMOB, para quem nunca viu e tiver alguma curiosidade, a gente vai mostrar de forma bem simples, as fichas estão em branco, mas a ideia é compartilhar um pouquinho a informação. Alguns esclarecimentos importantes, assim, casos comuns que acabam gerando algumas dúvidas, algumas perguntas mais frequentes, e também situações especiais para alguns casos específicos, tá? E fechamos a conclusão com o olho eletrônico do fisco. O que a Receita Federal espera fazer com esse cruzamento, enfim, eletrônico dos dados, que eu acho que é o principal foco. Todo mundo pronto para a gente começar? Vamos lá. As perguntas, para que a gente possa organizar de uma melhor forma e para que também os internautas possam acompanhar o debate, nós gostaríamos de deixar para o final, se os senhores permitirem, tá? Se for alguma coisa muito urgente que não dá para segurar, levanta a mão, a gente dá uma encaixada na questão. Mas se der para deixar para o final, vai ser melhor, tá? Bom, DMOB, a visão geral. Na verdade, por que surgiu essa obrigação acessória? Nós temos uma obrigação acessória que já existe há muitos anos, talvez anterior até a DMOB, eu não tenho aqui o ano preciso, que é uma declaração chamada DOI. E ela dói mesmo, né? DOI é a Declaração de Operações Imobiliárias. E ela é uma obrigação que todos os cartórios de imóveis precisam cumprir. Então, qualquer escritura que você lavra na transação imobiliária, a Receita Federal já tem essa informação, ela já conhece isso, né? Então, o que motivou foi uma instauração em 2002 de um processo fiscalizatório que identificou uma fraude pelas grandes empresas do ramo imobiliário superior a R$1 bilhão. Então, eles perceberam que precisava ter um pouco mais de controle em relação às transações que acontecem antes da lavratura da escritura, tá? Então, por esse motivo, toda vez que surge uma obrigação acessória, que o governo exige algum tipo de controle, é porque ele está sendo lesado por isso. Então, ele quer aumentar a fiscalização e transferir, de certa forma, a responsabilidade ao contribuinte, né? No país, a gente costuma dizer, nós contabilistas, que no país, aqui Brasil, não basta só pagar imposto. Seria fácil emitir uma guia de imposto e pagar. A gente tem que prestar uma série de informações para o fisco para mostrar como a gente chegou naquele imposto. E a DMOB é uma das fontes de informações que a gente tem que atender.
Então, o caráter é fiscalizatório, não existe outro propósito para a DIMOB. Ela surgiu em 2003, a obrigação acessória, através de uma instrução normativa. Essa DIMOB ela é regulamentada pela Receita Federal por uma instrução normativa. Então, todo ano tem uma renovação, algum ajuste. E uma grande mudança aconteceu em 2006, quando ela também ampliou o controle para as receitas oriundas de aluguéis. Porque na primeira edição da DIMOB não se falava em aluguéis. Ela cuidava só de transações de incorporação, venda e não falava de locação. A partir de 2006 começou a existir esse controle também. Bom, a obrigatoriedade. As pessoas jurídicas equiparadas, e aí na expressão equiparadas é que a gente depois vai detalhar quem são as pessoas obrigadas, porque entra também no contexto até pessoa física, tá? Não precisa estar vinculado a um CNPJ, e a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Então, qualquer pessoa jurídica ou equiparada que comercializa imóveis que houveram construído, loteado ou incorporado para o fim de comercialização, ainda que tenha havido a intermediação de terceiros. Então, já pegou basicamente todo mundo aí que trabalha no mercado imobiliário, né, na área de incorporação, venda, construção e loteamentos. Que intermediem aquisição, alienação ou aluguel de imóveis. Já pegou todos os terceiros vinculados ao segmento, né? Que realizem sublocações de imóveis, até sublocação de imóveis, tá? E que são constituídas com atividade, fim de construção, administração, locação, alienação do patrimônio próprio de seus condomínios ou sócios. Então, mesmo que você tenha uma empresa patrimonial, que você tenha lá para gerir o patrimônio da família, não importa. Se existir comercialização, movimentação desses bens, também tem que entregar e declarar na DIMOB. Então, pegou todo mundo, né? Aqui não tem escapatória. Pensou em bens imóveis, está vinculado na DIMOB, de alguma forma. O prazo de entrega é sempre às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Não pode virar 0 horas, porque aí já muda o dia. E sempre é o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente. Então, todas as transações que aconteceram agora, em 2011, precisam ser declaradas no último dia útil de fevereiro de 2012. Existem situações especiais, do tipo, se no decorrer do ano de 2011, a empresa, enfim, participou de algum processo de extinção, fusão, incorporação ou cisão, esse prazo ele é reduzido. Você tem que declarar a DIMOB no mês subsequente ao evento. Então, se eu fechei a minha empresa e extingui o negócio, no mês de setembro, eu tenho que declarar a DIMOB em outubro. Eu não vou esperar até fevereiro do ano subsequente. Então, tem um prazo para ser observado de entrega para situações especiais como estas, tá? A penalidade. Então, veja que aqui a gente fala de penalidades administrativas. Não está vinculando o valor do imposto envolvido na transação. Às vezes, você pode até ter feito uma transação sem ganho de capital. Não vai ter imposto para pagar. Mas, se você não declarar, você tem uma penalidade administrativa sobre uma transação que sequer gerou imposto. Então, a Receita Federal, ela foca no auto de infração, né? Qualquer erro, qualquer omissão, qualquer informação inidônea, você paga uma penalidade. E a penalidade por atraso, se você fez uma transação neste contexto, obrigado a declarar, e não fez a DIMOB, para cada mês que você atrasar, você vai acumulando a penalidade de R$5.000 por mês calendário. Se você atrasar 10 meses, você já tem R$50.000 de multa para pagar. E a multa, a gente vai ver que não depende de uma ação de um fiscal, de uma conversa, nada. É tudo eletrônico hoje. É automático. Transmitiu com atraso, já sai lá o DARFzinho para você pagar a multa, né? Outra penalidade é quando a gente omite informação, ou declara informação incorreta, ou incompleta.
Você errou proposital, sei lá, não quis declarar a informação verdadeira, por qualquer que seja o motivo, não é nem negligenciou. Às vezes você pode ter errado, ter tido uma falha, mas a Receita Federal entende isso como uma má intenção, né? E aí você também tem uma penalidade, que é 5%, nunca inferior a R$100, do valor das transações comerciais. Então, você vai somar todas as transações comerciais, todos os contratos, por exemplo, de venda ali, ou de locações que foram objeto da declaração, e 5% é a penalidade pela informação errada. Se você falar, eu vou declarar metade do valor do aluguel, porque o locatário também vai declarar metade do valor do aluguel e o locador também vai declarar metade do valor do aluguel. Tem que estar todo mundo muito bem alinhadinho, porque se alguém fizer alguma coisa errada, a empresa que está declarando vai pagar uma penalidade altíssima por isso. Além do que, as omissões de informações ou a prestação de informações falsas, ela configura crime contra a ordem tributária. Isso está previsto em legislação específica. Então, não basta só pagar a multa. Se ficar evidenciado que foi cometida uma fraude no momento da declaração, você também responde a um processo crime contra a ordem tributária, Código Penal. Como eu havia comentado, a notificação de multa é emitida pelo próprio programa. Se você entregou no dia seguinte, você já está devendo R$5.000. E a hora que você transmite, já sai a notificação pelo atraso e o DARF para você recolher a multa. Como assim funciona para qualquer obrigação acessória da Receita Federal? Uma declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, uma declaração de imposto de renda da pessoa física, uma DCTF, uma DACOM, uma DIRF, são todas siglas, são relatórios, como a DIMOB, que a gente tem que fazer anualmente para que o fisco tenha a origem das informações que geraram aquele imposto. Até aqui tudo bem? Então, tem que cumprir prazo, a DIMOB é uma obrigação acessória pesada, e que se a gente não cumprir o prazo, as penalidades elas são altíssimas, não só pela pontualidade, mas também pela qualidade das informações. Na prática, a gente vai ver que a DIMOB é muito simples. A gente tem lá 3, 4 fichas no máximo de informações. O problema da DIMOB é o volume das transações. Então, você tem que ter um sistema, principalmente para empresas que têm um grande volume, uma administradora de bens, uma incorporadora, uma construtora. Quem faz empreendimento, por exemplo, popular, que você tem milhares de unidades vendidas, a gente tem que declarar comprador a comprador. Não tem como você totalizar vendas no mês. É CPF por CPF, CNPJ por CNPJ. Então, o grande desafio da DIMOB é a quantidade de informações que a gente tem que declarar. As fichas são relativamente simples. E aí, cada uma das empresas precisa ter um bom sistema de controle interno para que possa alimentar esses dados de forma automática. Porque se você tiver que ficar redigitando isso na DIMOB, o erro pode ser, a chance de erro pode ser muito grande. E você fica vulnerável a declarar ou transcrever uma informação errada e você tem penalidades por preenchimento errado, né? Então, quando a gente fala em DIMOB, tem que pensar em ser algo integrado com o sistema de controle de administração imobiliária ou de atividades imobiliárias, tá? Porque o risco de sair alguma informação distorcida ou errada é muito grande. Temos aqui a possibilidade de retificar. Enquanto você não sofre uma fiscalização ou um questionamento do fisco, qualquer obrigação acessória pode ser retificada. Só que na DIMOB, você não retifica só o campo que deu errado, que você confundiu, que você inverteu. Você tem que retificar com todas as informações novamente, as certas e as corrigidas. Né? Então, não é uma retificação de campo, é uma substituição da declaração. Portanto, ela tem que ser completa. Tá? Esse é um detalhe também a ser observado. A DIMOB, como eu disse, ela é regida por instrução normativa. E todo ano você tem regras específicas para aquele exercício. Quando você faz a retificação de qualquer que seja o exercício, você tem que observar as regras do ano calendário das informações que você está prestando.
Então, sempre congela lá no ano calendário. Você não pode usar uma regra atual para corrigir uma DMOB de 3 anos atrás, por exemplo. Você tem que usar a regra que valia naquele momento, lá na linha do tempo. Tá? E na hipótese de apresentação indevida, por exemplo, entreguei uma DMOB que não devia entregar, e saiu os dados lá de uma transação que não deveria ter saído. Para eu anular essa DMOB, basta entregar outra todinha zerada, sem dado nenhum, que a própria Receita Federal substitui o conteúdo. Vale lembrar aqui que toda retificação é polêmico, é estratégico. Não vale a pena, até mesmo o imposto de renda pessoa física. Se você fez a declaração e entregou, e você tem que retificar, tem que ser um justo motivo, porque toda retificação acende uma luzinha vermelha. Você vai ter que explicar o que você está retificando. E você pode receber uma fiscalização para entender isso de forma melhor. Obviamente que não tem fiscal para olhar todas as retificações. Eles vão por preponderância, por relevância de valores envolvidos. Mas tem que tomar cuidado. Retificação de obrigação acessória não é muito bem vista. Principalmente quando você faz várias retificações do mesmo ano. Tem que tomar cuidado. Tá? Quem deve fazer? A gente vai aprofundar um pouquinho. Lembra lá que falava no começo, pessoas jurídicas e equiparadas? Aqui começa. Pessoa física, incluindo o corretor de imóveis autônomo, que efetue operações imobiliárias, de incorporação, loteamento ou similares, conforme esse fundamento legal aqui, são obrigados a DMOB. Então, qualquer pessoa que faça uma atividade de incorporação ou loteamento, tem muitas atividades dessas desenvolvidas através de pessoas físicas e declaradas no imposto de renda da pessoa física, da forma certinha, mas também tem que declarar na DMOB. Tá? A empresa incorporadora de imóveis residenciais que comercializa seus imóveis através da intermediação de imobiliárias, também tem que declarar. As imobiliárias, construtoras e incorporadoras, em geral, a gente já mencionou lá, todas as pessoas jurídicas e equiparadas que comercializem, incorporem ou façam loteamento, são obrigadas a declarar. A empresa cuja atividade é de administração, locação, cessão de patrimônio, que tenha realizado operações imobiliárias no ano, idem. E as empresas com atividade de construção, administração, locação ou alienação de patrimônio próprio, de condomínios ou de seus sócios, também é obrigada a declarar. Né? Então, mexeu em transação imobiliária, as partes envolvidas precisam declarar. Tá? Quem que não deve declarar a DMOB? São poucas exceções. Se você, por exemplo, imobiliária, comprou e vendeu, e esse produto dessa transação não foi objeto de um loteamento ou de uma incorporação, você, por exemplo, era um estoque que você tinha de imóveis para serem comercializados, que não foram originados de um loteamento ou de uma incorporação, você não precisa declarar DMOB. É uma exceção. Tá? Ou a empresa cuja receita durante o ano seja de administração de condomínio, focada lá na parte de questões de limpeza, segurança e demais serviços gerais. Também não, a administradora de bens que cobra a taxa de condomínio focada para essas questões não precisa declarar. Aqui tem um exemplo da DMOB, das fichinhas. Tá? As fichinhas estão em branco, mas é só para passar o conceito, né? E mostrar o quão simples a obrigação acessória é. Não é difícil, os campos são claros, são autoexplicativos. Então, a primeira ficha que nós temos é uma ficha de dados iniciais, onde você qualifica o contribuinte que está entregando, você se identifica com o seu CNPJ, você diz se é uma situação especial, lembra que eu comentei? É uma fusão, é uma cisão, é uma incorporação, é uma extinção de empresa? Se não for nenhuma situação especial, o prazo de entrega dela é fevereiro. Se for uma situação especial, a gente tem que entregar essa declaração no mês subsequente ao fato gerador. E se é uma retificadora? A partir daí, vem os dados do contribuinte, o endereço e o CPF responsável
perante o CNPJ, que é o representante legal. Tá? Então, aqui você qualificou o contribuinte que é responsável pela obrigação acessória. As próximas fichas, a gente vai declarar as informações que são administradas por essa empresa de administração imobiliária, incorporação, venda, locação, enfim. A primeira ficha, número 2, é sobre locação. Então, você sempre identifica, veja como cruza a informação. Você traz os dados do locador, proprietário lá do imóvel, e do locatário, sempre com o CPF de cada um. Traz o contrato, sempre tem que ter um contrato estabelecido entre as partes, isso é obrigatório, a data do contrato e o tipo do imóvel. Se é residencial, rural, urbano, comercial, tem uma tabelinha. O endereço do imóvel e os valores recebidos de aluguéis. É muito parecido com quem faz declaração de imposto de renda à pessoa física, é muito parecido. Valor de aluguel bruto, comissão, imposto retido e o mês. Essa informação, ela é declarada por contrato, por imóvel, na verdade. Você pode repetir o locador quantas vezes for necessário. A gente tem que relatar aqui o imóvel. O contrato. Se for um contrato vinculando vários conjuntos comerciais no mesmo prédio, por exemplo, é o contrato que se declara. Se você tem um contrato para cada sala comercial naquele prédio, às vezes é do mesmo proprietário, não importa, você tem que declarar o contrato. Por isso que começa a ficar difícil. O volume de informações começa, a força multiplicadora da informação é muito grande. Eu não posso totalizar todos os contratos desse locatário. Não posso. Eu tenho que fazer a especificação do imóvel. Então, é individualizado. Tá? A outra ficha, por exemplo, ela traz informações de incorporação e informações de construção. Então, vem aqui o CPF ou CNPJ do comprador, o número do contrato, a data, da mesma forma, o tipo de imóvel, o valor total da operação e o valor pago no ano. Às vezes você fecha um contrato para você comprou um imóvel em construção, né? Esse imóvel vai custar R$500 mil, mas naquele ano eu paguei 50 mil. E você vai construir isso em 36 meses, no prazo X. Então você tem que ir declarando aqui a evolução do valor pago naquele ano. Não é valor acumulado, é valor pago no ano. Então você tem o total do contrato original e o valor que você foi pagando no ano. A especificação do imóvel, e assim você vai para cada imóvel, para cada comprador. Lembra que eu dei o exemplo aqui de quem trabalha com imóvel popular, que tem milhares de compradores? Vão ser milhares de registros aqui. Né? Então, quanto mais complexa, quanto mais volumosa for a operação ou a atividade desenvolvida, mais trabalho a gente vai ter na hora de fazer a obrigação. Dá para fazer manual? Tranquilo, se for uma empresa de administração de bens patrimoniais, a gente faz isso, talvez em 1 hora, fácil. Mas se for... Quem? Não. Os cartórios fazem, a DOI é pela escritura. Aqui, ainda... Que é depois, quando o imóvel, quando você entregou as chaves, que você lavra a escritura, que você dá o termo de... Né? A entrega do imóvel que tem a escritura. Na quitação, às vezes, até. Né? Aqui não. Aqui é no andamento do contrato. Não tem muito aquela história, que valor que você vai passar a escritura? Acabou isso. Porque se você tem que declarar aqui o valor das parcelas por parcela, você tem que decidir como você vai declarar, se é que vai ter alguma chance de decidir, quando você compra o imóvel. E não no momento de passar a escritura, porque já está declarado o quanto você pagou. Aqui vai cruzar com a DOI, aí vai doer mesmo. Se você pagou tudo isso, por que a escritura está com 1/3 do valor? Aí vai ter que dar explicação. O olho vai pegar. Vai pegar. Aquilo que a gente estava... O olho eletrônico vai pegar. Aquilo que a gente estava conversando no começo. Vai pegar todo mundo? Talvez não, mas vai ter alguns casos que vão para a mídia, gente que vai ser presa, muita coisa vai acontecer. Porque não pode ficar impune. E para moralizar uma situação, só pela dor, né? Você muda por amor ou muda pela dor? Para pagamento de...
Eu nunca vi ninguém pagar imposto por amor. Normalmente paga imposto pela dor, né? Paga com muita dor, né? E a ficha 4 de intermediação de vendas é a mesma coisa, é o controle da comissão recebida pela transação. Então, você tem o vendedor, o comprador, qual foi o contrato que originou aquela transação, o valor da venda e o valor da comissão. Paga. 48 mil para 1.200.000, né? Precisamos valorizar isso. E, seguindo a regra, o imóvel, né? A única informação que não tem aqui, que talvez eles venham implementar, é aquele número do contribuinte na prefeitura, porque toda prefeitura tem um registro do imóvel, né? No imóvel em construção, às vezes isso não é possível, é só depois que você reconhece, tira as licenças, com a BITS, enfim, que você ganha esse número. Então, como aqui mexe muito com incorporação, eles não colocaram esse número, porque seria um campo, talvez, não obrigatório. Tem. Se ele participa de corretor autônomo, a pergunta que veio aqui, a gente já abordou um pouquinho, bem lembrado. Se ele realiza incorporação, loteamento, né, como pessoa física, qualquer pessoa física, inclusive o corretor autônomo, tem que fazer. Tá? No usado, não. Ele tem uma carteira, é isso, de imóveis que ele precisa. É obrigado, ele é uma equiparada a pessoa jurídica. Tem uma definição legal que está na apresentação. Se tiver naquele requisito de equiparado, o corretor autônomo teria que também estar sujeito às regras da DIMOB. Tá? Bom, a gente viu que a obrigação em si é simples. É campo CPF do proprietário, do vendedor, do comprador, dados do imóvel, não tem conta, não tem nada, né? São dados físicos, dados objetivos, dados materiais. Você tem que ter cuidado, porque o que acontece? O incorporador fez o registro disso na DIMOB dele, certo? A construtora. A imobiliária, que é a intermediária na venda, também fez o registro da mesma transação. Ela declarou o mesmo contrato com o valor da comissão que ela recebeu por aquela venda. Então, imagina que o construtor tem o departamento dele lá, fiscal, de contabilidade, o departamento de administração, que vai preencher esse negócio todo aqui. Ele preencheu de um jeito. Você, como imobiliária, ou corretor, que fez parte da intermediação, enfim, preencheu de outro jeito. Já vão os dois ser chamados para prestar esclarecimentos. Porque o CPF do comprador e do vendedor está vinculado na obrigação acessória. Isso é fácil cruzar. A chave de acesso é o CPF, é a identificação. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. Além disso, o comprador ou o vendedor, quando pessoa física, declara anualmente essa transação na sua pessoa física. E tem muita pessoa física que fala assim, esse imóvel aqui eu não vou declarar compra esse ano, não, vou declarar só ano que vem. Estou sem caixa. Se eu estou sem caixa, joga para o ano que vem. Fala lá para o contador. E a gente fala, não pode jogar para o ano que vem. A sua variação patrimonial está comprovada neste ano. Você tem que ter receita original, comprovada, para poder justificar a sua variação patrimonial. Então, tem muita gente, por exemplo, que trabalha na informalidade e compra imóvel. Não tem renda comprovada, mas tem lá. Tem carro, tem imóvel, né? Tudo isso é controlado. Então, tem que tomar cuidado. Se você não pegar por um lado, você pega pelo outro. Antes, a Receita Federal não tinha como ter essa informação, porque era só o contribuinte final que declarava, na DIPJ ou a pessoa física na declaração da pessoa física anual, que é abril. Agora, com a DIMOB, ou seja, desde 2003, eles têm a informação no momento em que a transação inicia, na data da assinatura do contrato. Então, acabou. Tem muita gente caindo na malha fina, pessoa física, por conta da DIMOB. Tá? Então, a Receita Federal trabalha sempre, até hoje, no ano de prescrição. Então, eles 2010, estão fiscalizando 2005. Tá? Eles ainda não aceleraram isso.
Então, assim, tudo que a gente faz hoje, declara hoje, não acaba hoje. Vai acabar depois de 5 anos. Depois de 6 anos, né? Você sempre conta um ano a mais. Depois de 6 anos. É o ano seguinte. Exatamente. Bom, existem algumas situações, por exemplo, um menor que adquire um imóvel, às vezes o pai lá está em processo, sei lá, de separação, ou não quer pôr o imóvel no nome dele, porque às vezes ele está com algum processo judicial qualquer, e fala, vou pôr o nome do meu filho direto. E o filho, às vezes, é pequenininho, nem CPF tem, né? Como que você declara uma situação dessa? É menor, não tem CPF, e a Admob pede o CPF, é campo obrigatório. Você tem que colocar o CPF, ou providencia, ou coloca o CPF do pai ou responsável. Hoje tira, para bebezinho, enfim, tira RG, tira CPF, acabou, né? Então, tem que ter CPF, é um campo obrigatório. Comissões sobre aluguéis. Então, o que a gente quer destacar aqui? A empresa que, durante o ano calendário, somente recebeu comissões sobre aluguéis, cujos contratos são de anos anteriores, precisa, sim, declarar a Admob. Às vezes, você tem um contrato antes de 2003, contrato antigo, que está gerando comissão pela administração, não importa a database do contrato, mesmo que a obrigação tenha surgido em 2003, qualquer que seja a data do contrato, você tem que declarar, porque a comissão foi recebida agora. Então, você tem que declarar agora. Tá? Tem outras situações também de renovação automática de contratos de aluguéis, nessa mesma linha. É um contrato lá de 1900 e bolinha, que vem sendo renovado de 5 em 5 anos, automaticamente. Não importa a database do contrato. O que vale é, teve comissão, teve locação, naquele ano você tem que declarar. Tá? Precisa também da Admob. E tem a situação seguinte, às vezes você tem pessoas físicas que se juntam no meio do ano para constituir uma pessoa jurídica e, a partir daquele momento, formalizar a atividade de operações imobiliárias. Como pessoa física, se ela não tiver naquele enquadramento das equiparadas, você não precisa fazer a Admob. Mas, como pessoa jurídica, você precisa. A partir do momento que você constitui a pessoa jurídica, que você passa a declarar a Admob. É uma situação bem específica, mas que cada vez mais está sendo comum, porque, às vezes, você tributar a sua receita como um corretor autônomo na pessoa física é muito caro. As pessoas estão constituindo pessoas jurídicas, empresas, formalizando as transações, sempre como empresa, porque se paga, tem incentivo fiscal para você operar com empresa comparado com a pessoa física. Exatamente. Questão de garagem. Tem muita gente que pergunta, e a garagem é um bem? É. Se ela gerar locação, tem que ter um contrato e tem que ser declarada também em Admob. Tá? Recebeu comissão pela locação, principalmente tem aqui em São Paulo muitas garagens rotativas, esses prédios, né, que são negócios que giram em função de garagem e tal, você tem que declarar. Tá? Não tem como fugir. Conceito de rendimento bruto e comissão. Lá na ficha, não sei se vocês vão lembrar, sempre na ficha 2, que é a ficha de locação, eles pedem lá a informação de rendimento bruto, comissão e imposto, né? Imposto pago. O rendimento bruto é o valor total pago pelo locatário no mês, sem nenhuma dedução. Então, aquele valor é o valor do contrato. Aquilo que ele pagou, sem nenhuma dedução, é o que deve ser declarado como rendimento bruto nessa declaração. Independente de quando mesmo tenha sido repassado ao locador. Você, às vezes, como administrador, recebe no mês e repassa no mês seguinte. Na Admob, o mês que você considera não é o mês do repasse, é o mês de quando você recebeu o aluguel. É o fato gerador. Tá? Valor da comissão é o valor pago pelo locador à imobiliária, no mês em que a comissão for paga. Então, até aqui, simples. O que tem que pensar é sempre o fato gerador da transação. Tipo caixa, né? Ganhei a comissão nesse mês, eu vou declarar lá na linha de comissão no mês que eu ganhei aquela comissão. Tá? Tem muita confusão. E aí o cruzamento de informações pode não fechar, porque a pessoa pode interpretar
que é na data do contrato ou na data de quando eu fiz o repasse, não. É o fato gerador, tá? Ainda sobre aluguéis, às vezes é comum a administradora, ou às vezes até tem um contrato de performance, que você, dos juros que você cobra pelos recebimentos atrasados, o locador fala, olha, os acréscimos, eu quero receber, os acréscimos fica com você se você receber até o dia tal, enfim. E esses acréscimos que você cobra pelo aluguel pago em atraso, se ficar em seu poder retido com você, que você não for repassar para o locador, isso é considerado como comissão. Tá? Então, aqui está o exemplo, né? É igualzinho à comissão, uma receita imobiliária ou da administradora, eles devem ser declarados na DIMOB também. As pessoas jurídicas que intermediarem aluguel de imóveis devem declarar os valores totais recebidos dos locatários, ou os valores já descontados dos encargos previstos conforme regra da pessoa física, o valor líquido. Porque quando o imóvel é de uma pessoa física, quando ela declara essa receita anualmente, é possível deduzir condomínio, taxa da administradora, comissão, algumas coisas a Receita Federal permite. Isso está no regulamento da Imposto de Renda à Pessoa Física. E aqui você pode aproveitar essa dedução, ou seja, declarar o valor líquido, quando for essa situação específica. Tá? No caso de pessoas físicas, devem ser declarados os valores totais recebidos sem nenhuma dedução. A pessoa física que faz essa administração, ela declara nua e crua. Tá? Nos casos de pessoas jurídicas, devem ser informados os valores auferidos, ainda que não integralmente recebidos no ano, que é, mais uma vez, a competência. Então, eu tenho lá, já está previsto aquele aluguel, o contrato de um imóvel de uma pessoa jurídica que está alocando para outra pessoa jurídica ou física, a pessoa jurídica, ela reconhece o contrato, independente de ter recebido ou não. A pessoa jurídica, sim. A gente sempre fala que pessoa jurídica trata tudo na competência. A pessoa física trata tudo no caixa. Tá? Então, tem um detalhe importante aqui para ser observado. Às vezes a pessoa fala, não recebi o aluguel, não vou declarar. Espera aí, o locador ali, o locatário, era uma pessoa jurídica? Então, tem que declarar. Tá? E quando um imóvel possuir 2 ou mais proprietários, como que a gente faz? A ficha não é por imóvel? Por CPF, desculpa. Tem que botar os 2 e dividir o valor em cada CPF. A mesma coisa acontece quando existe uma parceria entre 2 imobiliárias ou incorporadoras. Você tem que dividir os contratos e registrar os 2 CNPJs. A regra aqui é o seguinte, a gente não pode esquecer que para essas transações que envolvam imobiliárias, administradoras, enfim, pessoas jurídicas, sempre tem um negócio chamado nota fiscal. E a nota fiscal tem que acompanhar tudo isso daqui. Não adianta o contrato estar de um jeito e a nota fiscal da imobiliária, da administradora, estar de outro jeito. Né? Então, tem um documento fiscal para você cobrar sua comissão, por exemplo, existe um documento fiscal. A pessoa jurídica tem um documento fiscal hábil para isso. Se você aqui, são duas imobiliárias, e você vai cobrar do cliente a comissão separada, tem que ter 2 notas fiscais de comissão. O que mais tem aqui é corretor recebendo comissão por fora, sem emissão de RPA ou sem emissão de nota. Isso vai dar um problemão, porque vai estar declarado pelo comprador ou não, quer que seja, que essa comissão foi paga para alguém. Às vezes, fica vinculado no contrato o diretor da transação imobiliária, e ele repassa para os corretores as comissões. Tem aquela comissão que o gerente ganha uma parte, o corretor outro, não sei quem outro, a equipe toda ganha, que repassa. Né? Então, o diretor está recebendo formalmente um dinheiro no CPF dele, que esse dinheiro não é dele. E ele não tem como comprovar que repassou. Então, isso tudo vai mudar muito essa estrutura de comissionamento e repasse, porque também aquele corretor que recebe sem dar RPA, recebe lá o dinheiro vivo, ele fica com um problema fiscal também. Ele não tem origem da receita dele,
Como que ele vai trocar de carro? Como que ele vai fazer uma viagem para fora do país? Como que ele vai comprar um imóvel se a origem da receita dele não tem? Tem que formalizar. A solução mais econômica dentro dos estudos... Estou vendo que tem todo mundo aqui com cofre em casa, hein? Pelo comentário. Está todo mundo com cofre em casa. Como faz? A pergunta que veio... A pessoa jurídica, a imobiliária, ela vai declarar só o que ela recebeu ou ela tem que declarar o total e o corretor separado? Não, na verdade, você tem que desmembrar e informar todas as pessoas envolvidas no processo. Não, isso de fato é uma realidade do mercado, mas você para formalizar, por exemplo, quando você declara aqui que a comissão foi recebida e você não ficou com aquele valor da comissão, ele foi repassado para terceiros, essa conta não vai fechar. Não vai fechar na contabilidade da empresa. Porque essa receita, por exemplo, de comissão, muitas vezes nem passou pela empresa que foi a intermediária. Ela já pediu para o cheque ser feito nominal ao corretor. É isso que acontece. Então, você está lá comprando um imóvel, você vai falar, tem um negócio aqui de assessoria jurídica, uma taxa, que você paga para a empresa, o tal do SAT. Serviço de assessoria de transações imobiliárias. Depois você tem a taxa da comissão, que você fala, essa taxa da comissão, você vai fazer um cheque para cada pessoa. Vem lá um espelhinho, que você fica fazendo cheque de comissão para corretor. Talãozinho de cheque. E aí, aonde ficou registrada essa transação? Lugar nenhum. Só que ficou registrado um valor de comissão que está estabelecido no contrato. E isso vai ter que ser declarado aqui de alguma forma. Hoje já é declarado. Você tem que formalizar. Essas pessoas precisariam constituir uma pessoa jurídica, porque, comparando, se você, como corretor, receber isso na sua pessoa física, a tributação, no mínimo, é 34% direto, de imposto de renda, ISS, mais previdência social. Esse valor pode subir. Então, você imagina que se você dividir o pãozinho em 3 partes, uma parte, um pedacinho mais, vai para o fisco direto. A pessoa jurídica, esse valor de 34%, quase 40% em alguns casos, reduz para 16,33%. Já acabou. Já acabou. Quem ainda não observou isso está correndo um sério risco fiscal. Tá? Então... Não, aí é quando você... na verdade, eu estou falando o recolhimento padrão. Você pode, aí dentro de uma análise fiscal, de um planejamento tributário, você pode conseguir uma redução, uma economia fiscal dentro da lei. Se você conseguir um enquadramento simplificado, se você conseguir desenvolver uma atividade que não, por exemplo, caia numa alíquota de 5% de ISS, ou que seja imune ao ISS, essa alíquota de 16% já cai para 11%. Se você conseguir enquadrar como uma pequena empresa, uma microempresa, mas aí tem limites de faturamento, essa alíquota já cai para... às vezes 6, 7, então precisa fazer conta. Sem fazer conta, olhando a regra do máximo para o máximo, você sai de 34 para 16, você paga metade. Então, só de ter uma empresa sem planejamento tributário nenhum, você já tem uma economia significativa de imposto. Tá? Apertar o circo, porque senão você não consegue... enfim, o fisco, o objetivo dele hoje é auto de infração. Se continuar, por exemplo, se houver uma estagnação da economia, o olho eletrônico da fiscalização vai em cima. Precisa de dinheiro para manter a máquina. O caixa, e é através de auto de infração. A database,
retomando aqui, então, a database, por exemplo, uma operação realizada em dezembro, cujo recebimento aconteceu em janeiro, a gente tem que declarar na DIMOB em dezembro. Sempre competência. Situação cadastral. Você tem lá um locatário que você consultou na Receita, o CPF dele está cassado, está suspenso. O que você pode fazer? Nada, você tem que informar o CPF dele na sua declaração. O risco é de você estar incentivando alguma operação ilícita ou participando de alguma transação ilícita e você ser chamado como responsável solidário no processo. Então, sempre antes de desenvolver uma relação comercial com alguém, além das referências comerciais que todo mundo consulta, é importante ver as referências fiscais. Se ele tem um CPF bloqueado, não é interessante você manter relacionamento com essa pessoa, porque se for algum negócio, por exemplo, uma lavagem de dinheiro, que você nem sabe o que está por trás, lá ele foi bloqueado por qualquer motivo, para o processo. Fala, olha, eu preciso de um CPF regular. Não siga, né? Porque se você seguir, você vai se vincular com esse CPF na sua obrigação acessória. Tá? Estrangeiro, com essa risco Brasil baixo, oportunidade de muitos negócios aqui, investimento entrando dinheiro, né, todo dia no país, cada vez mais aparece estrangeiros querendo investir e comprar imóveis aqui também, né? E estrangeiro, ele tem uma regra estabelecida pelo Ministério de Desenvolvimento, até mesmo o Banco Central, para mandar dinheiro para cá, é tudo regulamentado, é tudo certificado direitinho e precisa, sim, ter CNPJ. Existe uma resolução, uma portaria, 461 de 2004, num artigo 20, que diz quais são as hipóteses previstas para que esse estrangeiro obtenha um CPF aqui sem ser residente. É um CPF ou CNPJ de empresa estrangeira ou pessoa estrangeira sem ser residente no país. Isso é possível. E aí ele precisa apresentar esse CPF ou CNPJ para que a transação imobiliária aconteça, porque é uma exigência da DIMOB. Existe uma situação quando o locatário for diplomata ou estrangeiro e só tiver o número de passaporte, desde que ele não esteja fazendo nenhuma das atividades ou investimentos previsto nesta portaria, pode ser informado a sigla NDP, é não domiciliado no país, mas só para diplomata ou estrangeiro que não seja residente, que tenha passaporte, e não esteja previsto ali no artigo 20 da Instrução Normativa 461/2004. Mesmo chinês, coreano, precisa entrar nessa situação. A legislação não fala aqui sobre a nacionalidade, ela fala estrangeiro. Então, qualquer pessoa gringa tem que ter o CPF ou o CNPJ. Nos demais casos, a imobiliária tem que entrar em contato com o locatário, se não tiver o CPF dele, e pedir o CPF dele, porque a declaração exige essa informação. Loteamento popular, eu já comentei. Cancelamento de operação, ela pode ser, deixar de ser declarada se, de fato, o efeito econômico financeiro for efetivamente cancelado. O negócio foi cancelado, rasgamos o contrato, ninguém pagou nada, o que pagou desistiu, não houve uma transação e todos os efeitos econômicos foram cancelados. Aí não precisa declarar de imóvel. Se a pessoa cancelou, depois que pagou uma parte, vai receber o residual, isso tudo tem que estar declarado. Tá? Não importa se você desistiu no meio do caminho, mas a transação que aconteceu financeira precisa ser declarada. Só não precisa ser declarada se o efeito econômico foi também cancelado. E aí tem uma situação em que, neste caso, gera muita dúvida. Eu posso vender o mesmo imóvel 2 vezes no ano? Posso. No caso de cancelamento de uma venda, o cara não tinha condição de pagar, pagou e vai, enfim, ressarcir o saldo remanescente de alguma forma, né? Ou vai ter uma multa, enfim. Aquele imóvel entrou para disponibilidade de venda e, se foi vendido, ele vai aparecer 2 vezes, vai mudar o CPF do comprador, né? Pode. A relação entre
grau de parentesco, ela segue a mesma legislação. Você tem um limite de doação isento, que não seria a venda. Acho que é 35 mil FESPs, isso dá menos que 50 mil reais por ano. Tá? Bom, já quase concluindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o olho eletrônico do fisco, ADMOB versus declaração de imposto de renda à pessoa física. O objetivo é cruzamento de dados. E o foco está nas aquisições e alienações de imóveis. O rendimento também recebido no ano decorrente de locação e sublocação de imóveis. Esse é o principal foco, esse é o alvo, e é aqui que a Receita Federal percebeu que existe muita evasão fiscal, crime de sonegação mesmo, porque as partes não declaram. A gente viu que isso foi motivado pelas grandes empresas lá em 2002, uma fraude de mais de R$1 bilhão, e por isso que a Receita investiu em sistema e num programa de fiscalização específico para o segmento. Então, o segmento imobiliário é alerta vermelho. Ele tem acompanhamento diferenciado, independente do porte, porque existe uma obrigação acessória específica para isso. Está na pessoa física, eu vou já falar. A declaração de imposto de renda à pessoa física declara que dados? Rendimentos tributáveis, você tem uma ficha específica para isso. Os rendimentos de aluguéis são rendimentos tributáveis. Quando você tem uma relação de aluguel de pessoa física para física, existe um imposto que você tem que pagar mensalmente, chamado carnê-leão. Antigamente, era um carnezinho mesmo. E leão porque é imposto de renda, que dá mordida forte, né? O leão do imposto de renda. Esse nome, apesar de o DARF já ser eletrônico e você ter sistemas automatizados, é um apelido que ficou. O imposto chama carnê-leão até hoje. Tá? E o objetivo é focar na tributação aqui de pessoas físicas ou rendimentos de aluguéis que tenham sido auferidos de pessoas residentes no exterior, que não são obrigados a declarar imposto aqui no Brasil. E a declaração de bens, que hoje também já existe na declaração da pessoa física, você tem que transcrever lá o valor real das compras e vendas de imóveis. E aí eu vou jogar no ar a seguinte situação. Imagina o seguinte, eu, pessoa física, comprei um imóvel e eu declarei o seguinte. Eu declarei o valor total do contrato que eu fiz nos meus bens e coloquei em dívidas e ônus reais o saldo que eu tenho para pagar nos próximos anos. Porque eu quero saber o quanto eu tenho de patrimônio. Mesmo que seja um imóvel em construção, eu quero ter lá o valor total do imóvel. É a forma correta de declarar? Não. A gente tem que declarar sempre as parcelas pagas, principalmente quando é um imóvel em construção. Você vai pagando as parcelas pagas. Se você declara o valor total no imposto de renda à pessoa física, o que a ADMOB está declarando? O valor pago no ano. O que eu recebi no ano, o que eu paguei no ano, enfim. Então, já vai ter uma descompensação. Para você ensinar todos os contribuintes, todas as imobiliárias, as construtoras, então vai dar pano para manga esse negócio no cruzamento de dados, as informações não vão bater. Tá? Vai ter muita divergência e por isso que mais e mais contribuintes correm o risco de cair numa malha fina. Tem uma restituição bloqueada, porque vai lá ter que explicar o que aconteceu na transação daquele bem. Facilmente você explica, você vai ter que ir lá no fiscal, tomar um cafezinho com ele, mostrar os contratos e falar, errei, retifico a declaração e não vai ter penalidade. Né? Agora, se ele provar que você declarou 1/3 do contrato, que o contrato não reflete a realidade, é fraude. Aí você paga todas as multas e ainda responde um processo crime. Tá? Então, essa questão da fiscalização, como que a gente fiscaliza milhares de contribuintes, só com automatização do processo, não tem como. Né? E hoje, para ele ter certeza de quem está entregando, você tem uma identidade virtual, que é a certificação digital. Toda empresa que declara ADMOB, ela tem essa certificação digital. Como a colega aqui comentou, quase R$400, 300 e pouquinho.
vale por 3 anos, você pode dividir isso por 3, é um pouquinho mais de R$100 por ano, mas é para ter esse CNPJ com a senha para você transmitir e se relacionar com o fisco. Ela tem outras finalidades, você pode assinar documentos eletronicamente, enfim, mas, essencialmente, as pessoas utilizam para se relacionar com a Receita Federal, porque ela não... Também. Ainda não é obrigada a certificação digital na pessoa física, mas tem o eCPF, né? Então, é uma obrigação, é obrigatório ter a certificação digital para a entrega da DIMOB. Isso a partir dos anos... para os anos calendários anteriores a 2010, essa certificação era facultativa. Então, ficou obrigatório do ano calendário 2010 para frente. Então, a DIMOB entregue em fevereiro deste ano, de 2010, já usou a certificação digital. Na próxima, continua igual. Era isso que eu queria compartilhar com os senhores, com as senhoras, com os colegas, né, corretores de imóveis. Eu vou devolver a palavra aqui para a organização do evento e fico à disposição para as dúvidas remanescentes que tiverem. Esse e-mail... Obrigada. O e-mail que está aqui é do Conselho Regional de Contabilidade. Quem quiser, enfim, comentar, trocar alguma ideia, vai para lá e eles direcionam para mim. Tá bom? Obrigada.